Olá, ouvintes. Eu me chamo Samara Lima, sou graduanda em Letras Português e Alemão. Sou bolsista da PRAE no projeto de Linguística Funcional Integra e hoje eu estou recebendo para essa entrevista a professora e doutora Isabel Larissa Lucena Silva. Professora, já começo agradecendo muito a presença da senhora. Eu sei como é trabalhosa, né? O tempo é apertado e a senhora se disponibilizou a participar desse projeto, que é muito legal, e muito obrigada, professora. A Eu que professora Isabel Larissa, a professora Isabel Larissa Lucena, ela é graduada em Letras Português e Italiano, mestre e doutora pela Universidade Federal do Ceará, foi bolsista da CAPES e desenvolveu o doutorado sanduíche no Instituto de Linguística Computacional. É professora do curso de Letras e Língua Portuguesa e do programa de pós-graduação em Estudos da Língua, líder do grupo de estudos em descrição linguística da integração afro-brasileira na Unilab, e também é pesquisadora no grupo Linguística Funcional de Estudos em Funcionalismo da UFC. Ela tem como área de apresentação descrição e análise linguística e como subárea de apresentação evidencialidade e discurso. Professora, é um prazer imenso recebê-la conosco. Obrigada, Samara. Eu que fico feliz com o convite, quero agradecer a Nádia, né, pelo convite. É um prazer conhecer você. É com alegria que eu recebo esse convite, porque eu gosto muito do tema. Falar sobre evidencialidade, né, é um tema que é muito caro a mim. Eu trabalho com evidencialidade desde o mestrado, trabalhei também no doutorado. No mestrado, eu trabalhei com evidencialidade no discurso político. No doutorado, eu trabalhei com evidencialidade, numa perspectiva um pouco diferente, analisei uma sincronia, o século XX, em diferentes gêneros de discurso, e falar um pouquinho sobre evidencialidade para os alunos é realmente assim, uma oportunidade, porque a gente sabe que é um assunto que é muito debatido na linguística, e há muitas pesquisas sobre a evidencialidade, principalmente na perspectiva funcionalista, que é a área de meu maior interesse. Vamos passar para a primeira pergunta, professora, que é o que se entende por evidencialidade e quando esse termo passou a ser usual na linguística? Samara, a evidencialidade, de modo geral, ela diz respeito a um domínio cognitivo funcional, que indica a fonte da informação e o modo de obtenção de uma informação. Então, na literatura, você encontra algumas definições. Então, você tem fonte de evidências, fonte da informação, fonte do conhecimento, fonte de justificativas. Há também quem considere a evidencialidade, no âmbito da evidencialidade, né, um leque de considerações epistemológicas, porque a gente vai ver que a evidencialidade ela também tem relação com a atitude do falante em relação ao conteúdo que ele profere em seu enunciado. Então, assim, é um conceito complexo, controverso, principalmente se a gente falar da relação que a evidencialidade mantém com a categoria modalidade, particularmente modalidade epistêmica, mas do ponto de vista do uso, é uma expressão muito corriqueira, né? Então, quando, por exemplo, nós conversamos sobre aquilo que presenciamos, sobre aquilo que ouvimos, ficamos sabendo a partir das nossas relações interpessoais com outras pessoas, né? Ou aquilo que nós percebemos, né? E a partir disso nós realizamos um raciocínio lógico, um cálculo de inferência. Isso é evidencialidade. Então, é uma atividade corriqueira, porém, do ponto de vista cognitivo e discursivo, são atividades complexas. Então, eu poderia dar aqui como exemplo alguns enunciados em que você encontra, né, expressões, meios de expressão linguística em que é possível pensar a respeito da fonte da informação e também o modo de obtenção da informação. Então, por exemplo, quando alguém diz, vi que João estava jogando futebol, ou alguém diz, né, ouço João jogar futebol,
ou Maria me diz que João estava jogando futebol, me disseram que João jogou futebol, parece que João jogou futebol. Então, todos esses enunciados, eles apresentam meios de expressão, de indicação da fonte da informação. E ao marcar a fonte, que no caso, por exemplo, do enunciado, vi João jogando futebol, a fonte é o falante, porque o verbo está em primeira pessoa do singular, no presente do indicativo. O modo de obtenção, de certo modo, também ele é revelado por conta do uso do verbo de percepção, um verbo perceptual que indica que o falante obteve a informação por meio da visão. Então, esses enunciados, eles, de algum modo, indicam a fonte da informação, como, por exemplo, Maria me disse que João estava jogando futebol, que jogou futebol. Então, no caso aqui, a fonte é Maria e o modo de obtenção é uma evidencialidade que a gente chama de indireta, porque foi um relato, é um relato, né, de segunda mão. Ou seja, o falante, ele retransmite uma informação que foi passada a ele por outra pessoa. Tá? Então, essas expressões, que no caso aqui são expressões lexicais, porque a evidencialidade na língua portuguesa ela se manifesta por meio de expressões lexicais, né? Diferente, por exemplo, da língua tariana, que é uma língua indígena falada no noroeste da Amazônia, né? Que você tem um sistema evidencial altamente gramaticalizado, mas no caso do português são expressões lexicais. Então, essas expressões, como também marcas gramaticais, no caso de línguas que têm sistemas evidenciais gramaticalizados, você tem a fonte da informação, que é o que na literatura da linguística a gente chama de evidencialidade. Então, você perguntou também, quando o termo ele passou a ser usual? Em 1957, né, uma publicação de Jacobson, que ele fez sobre as categorias, né, uma análise que ele fez sobre as categorias verbais no russo. A Eichwald, por exemplo, no texto dela, no livro dela de 2004, diz que foi esse autor o primeiro a fazer uma distinção, né, entre modo e evidencialidade como categorias independentes, né? Eu poderia também aqui falar de uma conferência que aconteceu em Berkeley, em 1981, Berkeley, Universidade dos Estados Unidos, né, em que a gente teve, né, um evento só sobre evidencialidade, um evento importante. Em 1986, Chafe e Nichols publicaram os artigos, né, os textos discutidos, as apresentações feitas pelos pesquisadores na época, em uma coletânea, que também é muito citada nos estudos sobre evidencialidade. Poderia também citar aqui o Colóquio Internacional de Pragmática, de 1998, que é outro grande marco para os estudos da evidencialidade, em que a gente teve, né, na época, várias discussões em torno da temática, as famosas, né, debate sur l'evidencialité, coordenado por Patrick Dendal e Liliane Tomovsky. Então, veja que não é um assunto recente. Embora não seja recente, ainda é um assunto muito produtivo e que é muito debatido ainda na linguística. Primeiro porque é um conceito complexo, né? Ainda há muita discussão em torno da delimitação conceitual em torno desse domínio funcional, eu estou chamando de domínio, né, porque eu optei, né, na minha tese de doutorado, trabalhar com uma concepção mais ampla de evidencialidade, não atrelar a evidencialidade à sua expressão, à sua codificação linguística, né, porque você vai ter autores em que a evidencialidade ela é tratada apenas como do ponto de vista daquelas expressões que são gramaticais, ou seja, morfemas, afixos, elementos sintáticos livres, né? E nesse caso a evidencialidade estaria restrita apenas a sistemas evidenciais altamente gramaticalizados, né? Mas como eu trabalho com uma língua que você não tem um sistema evidencial, né? Então eu optei por uma perspectiva mais ampla, de domínio funcional. Ao considerar domínio, o que é que eu estou querendo dizer? Que a evidencialidade ela digamos assim, todas as línguas têm meios de expressão da evidencialidade, porque a evidencialidade passaria a ser vista como algo básico, inerente a qualquer língua natural. Tá? Então, é isso, a evidencialidade ela é muito estudada do ponto de vista tipológico. Na verdade, ela começou a ser estudada, né, numa perspectiva tipológica, de comparação entre as línguas, né? Anderson, por exemplo, que é um estudo muito importante, ele trabalhou, foi um dos primeiros, né, a fazer um estudo comparativo entre as línguas para depreender as propriedades que caracterizam a evidencialidade
em línguas naturais, tá bom? Samara, eu não estou te ouvindo. Professora, a próxima pergunta que a gente tem sobre evidencialidade é a que se deve essa falta de consenso entre os estudiosos sobre o conceito. Certo, eu me referi à evidencialidade como fonte da informação, como fonte de evidências, como fonte de justificativas. Mas há autores também, como por exemplo Chafe, que é um cognitivista, né, que considera no âmbito do rótulo evidencialidade um leque de considerações epistemológicas, né? Ou seja, considera a evidencialidade como uma construção epistemológica que tem relação também com a atitude do falante. Por quê? Porque a evidencialidade, ela também, como estratégia pragmática, ela indica o grau de comprometimento do falante com o conteúdo que ele assevera. Então, a gente não pode negar que a evidencialidade, ela né, no texto, no discurso, a partir do tipo de fonte, da qualidade da fonte expressa, ela tem, né, alguma relação com a indicação do grau de comprometimento do falante. Então, você me perguntou, né, a que se deve essa falta de consenso? Ao estatuto ontológico da evidencialidade enquanto categoria linguística. Né? Então, como eu falei, há pesquisadores que consideram a evidencialidade no sentido mais restrito do termo, né, como as evidências, as justificativas que o falante aciona ao fazer uma declaração factual, e há quem considere a evidencialidade numa perspectiva mais ampla, né, ligada, né, a considerações epistemológicas. Tem um artigo muito interessante de Boerhard, de 2009, que eles explicam um pouco, né, as concepções que distorcem em virtude dessa polêmica, né, em torno do estatuto ontológico da evidencialidade enquanto fenômeno linguístico. Eles vão trazer 3 posicionamentos, né, que ajudam a explicar essa falta de consenso entre os pesquisadores. A posição mais restrita, né, que diz respeito à evidencialidade enquanto uma categoria gramatical. Então, é claro, essa consideração, esse posicionamento leva em consideração o quê? A análise desses pesquisadores em línguas que têm sistemas evidenciais altamente gramaticalizados. Nesse caso, a evidencialidade ela é obrigatória, é como acontece, por exemplo, na língua portuguesa, com as categorias verbais de tempo e modo. O falante ele não pode escolher usar ou não usar a marca evidencial. Ele obrigatoriamente tem de usar, porque se ele não usar, né, a sentença, o enunciado, ele vai ser agramatical. O que ele pode escolher é entre os tipos de, digamos assim, subtipos de evidenciais disponíveis no sistema. Então, um dos defensores desse posicionamento, eu até já me referi a ele, é Anderson. Né, no texto, na pesquisa dele de 1986, ele vai definir a evidencialidade em sentido restrito, como uma categoria que manifesta a fonte das evidências que o falante possui para fazer uma afirmação. Tá? Há também um segundo posicionamento, que, digamos assim, seria um pouco mais amplo, se eu comparar com esse primeiro, que é o posicionamento que diz que a evidencialidade é um fenômeno semântico, né, em termos daquilo que representa e descreve na codificação linguística, tá, e não na gramática. Então, por exemplo, eu já citei Chafe, né, Chafe e Crystal, que assumem uma definição mais ampla de evidencialidade, porque consideram a evidencialidade não apenas uma categoria ligada a evidências que o falante possui para fazer uma afirmação, mas também diz respeito à atitude do falante, né? Outro posicionamento, que é o terceiro posicionamento, e é esse posicionamento a qual eu me filio, é considerar a evidencialidade independentemente da sua codificação morfossintática. Então, a evidencialidade, nessa perspectiva, constitui um domínio cognitivo-funcional, um domínio comunicativo, funcional ou pragmático. Então, significa dizer que todas as línguas têm evidencialidade, podem apresentar evidencialidade gramatical, podem apresentar evidencialidade lexical, e no caso de sistemas, né, que apresentam, aliás, sistemas não, línguas que apresentam evidencialidade lexical, a evidencialidade ela é opcional, ou seja, ela está ligada às intenções comunicativas do falante, ela está ligada às circunstâncias pragmáticas, tá? Então, o falante ele tem que ter um bom motivo,
digamos assim, para usar a evidencialidade nessas línguas, nas diferentes situações comunicativas. Essa definição, que é a que eu me filio, né, nos meus trabalhos, ela vai extrapolar a distinção, por exemplo, entre léxico e gramática, entre semântica e pragmática, entre informação primária e informação secundária, porque vai considerar a evidencialidade não apenas a evidencialidade direta, né, que é, por exemplo, a gramática funcional, a gramática discursiva funcional, ao fazer a divisão dos sistemas evidenciais, né, divide a evidencialidade em reportatividade e sistema evidencial propriamente dito. Então, o que seria o sistema evidencial propriamente dito? Seria exatamente essa informação primária, né, aquela evidencialidade direta, atestada, que o falante apresenta-se como fonte e diz que obteve a informação por meio sensorial. Pode ser visual ou pode ser não visual. Tá? Mas essa perspectiva mais ampla, ela vai extrapolar essa distinção entre evidencialidade direta e evidencialidade indireta. Tá? E também considera que a evidencialidade, enquanto estratégia textual discursiva, ela indica graus de comprometimento do falante com o conteúdo que assevera. Por quê? Porque ao indicar o tipo de fonte, a qualidade da fonte, o falante, de algum modo, ele pode se comprometer mais com aquilo que afirma ou, digamos assim, revelar um certo descomprometimento, ou se descomprometer completamente, né? Por exemplo, no caso de uma evidencialidade citativa ou reportada, tá? Professora, a próxima pergunta que a gente tem a que se der quais as posições existentes acerca da relação entre evidencialidade e a modalidade epistêmica. Certo, essa é uma outra polêmica, né, que envolve a evidencialidade. Então, eu falei do sentido básico da evidencialidade como fonte da informação, mas eu também disse que a evidencialidade ela tem também relação com a atitude do falante. Essa função pragmática é que, digamos assim, gera uma certa confusão, né, entre aspas, entre evidencialidade e modalidade. Nesse mesmo artigo a que eu me referi, de Boe e Harder, 2009, além de eles tratarem um pouco, né, do estatuto ontológico da evidencialidade, né, no que diz respeito aí a sua, digamos assim, o seu histórico, né, na pesquisa linguística, eles também vão falar um pouco e vão fazer uma sistematização em torno desses posicionamentos, né? Eles vão apresentar 4 diferentes posicionamentos em relação, no que diz respeito a essa relação entre a evidencialidade e modalidade. Então, a primeira, né, o primeiro posicionamento é de inclusão, que coloca geralmente a modalidade no âmbito, no escopo da modalidade epistêmica. A segunda é de disjunção, que considera a evidencialidade diferente da modalidade, então separa as categorias, ou seja, considera que são categorias independentes. E a terceira posição é de interseção, né, ou de sobreposição, que considera que pode haver, né, uma relação de interseção, de sobreposição, né, principalmente a interpretação, né, principalmente no uso efetivo da linguagem, que pode ocorrer entre evidencialidade e modalidade. E teria um quarto posicionamento, que é o posicionamento assumido por Derham, um texto que ele publicou e que é muito, né, citado nas pesquisas, de 1997. O Derham ele assume uma visão mais neutra em relação à evidencialidade. Ele vai dizer que a evidencialidade ela diz respeito apenas à fonte e não tem nenhuma relação com a atitude do falante, tá? Só para explicar um pouco mais, né, a respeito desses posicionamentos. Então, por exemplo, a posição de inclusão, que coloca geralmente a evidencialidade no escopo da modalidade epistêmica, é defendida, por exemplo, por autores como Palmer, 1986, Hengeveld, 1988, 1989, também na proposta dele, no texto que ele publicou em 2004 e que serve de base para a gramática discursiva funcional, que foi publicado em 2008, Dick, 1989. Então, esses autores eles vão considerar essa perspectiva, né?
E essa perspectiva decorre pela compreensão que esses autores têm, né, de que a evidencialidade, além de indicar a fonte, ela indica também indiretamente, né, o comprometimento, né, o grau de comprometimento do falante em relação àquilo que afirma, tá? Essa posição, né, esse posicionamento de inclusão, ele é muito polêmico, ele não é consensual, tá? Ao contrário, há pesquisadores, por exemplo, como Nuitz, né, no texto, em várias publicações, mas particularmente na publicação de 2001, né, ele vai dizer exatamente o contrário, ele vai dizer que a evidencialidade é uma propriedade constitutiva que caracteriza, na verdade, a distinção entre os subtipos de modalidade epistêmica, objetiva e subjetiva. Porque ele vai dizer o seguinte, que todo conhecimento precede de uma fonte, que pode ser ou não falante. Então, não diz respeito, por exemplo, a distinção entre modalidade objetiva e subjetiva, não diz respeito, né, apenas, por exemplo, o fato de a objetiva resultar, né, de um conhecimento cientificamente comprovável e a subjetiva está relacionada às suposições subjetivas do falante, mas para o Nuitz tem relação com a fonte da informação e com o fato também dessa informação ela pertencer apenas ao falante ou ser compartilhada por um grupo, né, por uma coletividade. A segunda posição, que é a de disjunção, que separa, que considera a evidencialidade distinta da modalidade epistêmica, ela é defendida muito por Eichwald, Alexandra Eichwald, na publicação dela de 2004. E se justifica, por quê? Porque a Eichwald ela analisou, né, a evidencialidade em línguas indígenas e não indígenas, né, no mundo, e ela analisou a evidencialidade gramatical, e nessas línguas, né, a evidencialidade ela é altamente gramaticalizada. Então, as marcas evidenciais elas não se confundem com as marcas, unidades epistêmicas. Né? Então, é o que justificaria essa distinção, né, entre evidencialidade e modalidade. A terceira posição a que eu me referi, de interseção, né? Por exemplo, Gonçalves, na tese dele de 2003, ele fala um pouco, né, e traz inclusive exemplos em que mostra, né, que há certos contextos em que é possível depreender uma leitura, né, evidencial e epistêmica ao mesmo tempo, né, nos enunciados, tá bom? Então, ele dá o exemplo, parece que o filme é bom, né? Então, nesse enunciado, segundo Galvão Gonçalves, você pode ter uma interpretação evidencial, porque você pode interpretar o enunciado como sendo uma inferência do falante, que ele pode realizar com base no conhecimento de mundo que ele tem, por exemplo, o conhecimento que ele tem a respeito do diretor do filme, ou um conhecimento que ele adquiriu a partir das relações intersubjetivas dele, mas não se pode negar também que nesse enunciado, além da indicação do modo de obtenção da informação, o falante, de algum modo, ele se descompromete com o conteúdo do enunciado, né? Revelando que o enunciado, que a proposição é possível ou provável, né? Então, nesses usos, você tem, de fato, uma sobreposição. Há hoje, né, uma certa pesquisas que trabalham com essa visão. Quando tem interesse em analisar, no uso efetivo da linguagem, a relação entre modalidade e evidencialidade. Por exemplo, eu tenho uma orientanda que vai defender, agora nesse final de mês de agosto, a dissertação dela de mestrado. Ela analisa a evidencialidade, a modalidade epistêmica, em termos de depoimento, né, em casos de feminicídio, e ela trabalha com as duas categorias, mostrando que há uma relação entre elas na construção, né, discursiva de provas e evidências, e também, né, na atitude do falante em relação aos conteúdos que, né, os depoentes reportam nos termos de depoimento. Né? Então, na verdade, por que eu estou fazendo referência a isso? Porque vai depender, né, assumir um posicionamento ou outro posicionamento vai depender muito dos objetivos da pesquisa. Não há um posicionamento correto ou errado, é importante que se diga isso, né? Na verdade, são os interesses, né, da pesquisa, os objetivos da pesquisa, que vão, digamos assim, de alguma forma determinar o posicionamento do pesquisador, tanto no que diz respeito, né, à natureza, ao estatuto ontológico da evidencialidade, se a evidencialidade é só gramatical, ou pode ser gramatical e lexical também, né?
ou se a evidencialidade ela é distinta da modalidade, ou ela é distinta, mas elas estão relacionadas no uso efetivo da linguagem. Então, vai depender muito, né, dos objetivos da pesquisa, tá? E só para finalizar, eu acho que é importante dizer também que essas divergências, só para ficar claro, né, para o nosso público, de que essa divergência ela se deve principalmente, né, eu apontaria, né, por dois motivos principais. O primeiro está ligado ao fato de que a maior parte das línguas, né, a Equivalde diz que apenas 25%, né, das línguas no mundo apresentam evidencialidade gramatical, ou seja, expressa por afixos, por morfemas, por formas presas, né, elementos sintáticos livres. A maior parte das línguas, na verdade, apresenta evidencialidade lexical, como é o caso do português, do francês, do italiano, do espanhol, também do inglês, né? Então, como é evidencialidade lexical nessas línguas, no uso efetivo você pode ter, como eu falei, né, uma relação de identidade entre os sentidos evidenciais e os sentidos epistêmicos, tá? Outro fator é exatamente essa função, digamos, adicional da evidencialidade ligada ao grau de comprometimento do falante. Muito obrigada, professora, por responder aquela pergunta. É muito engraçado como a evidencialidade nos permite trabalhar de diversas formas. Uhum. Muito amplo e muito diversificado. Sim, muitas teorias, assim, né? Muitos teóricos. A próxima pergunta, professora, é quais os principais estudos que ajudaram a delimitar a evidencialidade enquanto categoria linguística e explicar em que medida essas pesquisas são importantes para o estudo das evidencialidades? Eu acho que qualquer quadro, Samara, que eu faça aqui é muito panorâmico, né? É importante que a gente diga isso, ele é panorâmico, ele é provisório, porque as pesquisas acerca da evidencialidade, elas estão acontecendo, né? Então, eu acho que a gente poderia aqui citar aqueles estudos que eu considero como relevantes por algum motivo, né? Ligado à evidencialidade na linguística. Então, eu poderia aqui, e eu já citei esse teórico, né, mas eu vou né, reforçar, Anderson, o texto dele de 1986, pelo pioneirismo. Né? O Anderson, ele assume uma perspectiva restrita de evidencialidade, por quê? Porque ele analisou a evidencialidade em línguas que têm evidencialidade expressa por meio de morfemas. Então, a evidencialidade, né, é um sistema obrigatório, né, de uso obrigatório nessas línguas, né? Não só por isso, mas o fato dele ter sido, né, o primeiro a estabelecer critérios sintáticos, semânticos e pragmáticos de identificação do que seja a evidencialidade nas línguas naturais. Tá? Então, ele tem, né, ele estabelece esses critérios, né? Por exemplo, ele diz que a evidencialidade é o tipo de justificativa que o falante, né, aciona para fazer uma assunção factual, ela não integra a parte principal da cláusula, é uma espécie de especificação da afirmação, é um comentário, tem como significado primário a indicação de evidência, manifesta-se por afixos, clíticos, elementos sintáticos livres, ocorre em afirmações reais, não irreais. O falante, quando geralmente ele observa diretamente o fato, dificilmente os evidenciais são utilizados, segundo Anderson, né? Apenas em sentido enfático, não são usados quando o falante, por exemplo, é um participante do evento relatado. É claro que esses critérios que eu citei aqui, que são alguns, né, estabelecidos por eles, a partir das pesquisas que, né, foram acontecendo, há muita controvérsia, né, em relação a esses critérios. Né? Por exemplo, eu poderia citar aqui a controvérsia que existe em torno do critério morfológico, né, que diz a evidencialidade, ela se manifesta apenas por meio de afixos clíticos, né? A gente sabe que há línguas que não têm evidencialidade morfológica, mas tem evidencialidade lexical.
E essas línguas, mesmo que apresentem, né, evidencialidade lexical, é possível identificar nessas línguas os mesmos subtipos evidenciais que os pesquisadores, por exemplo, identificam em sistemas altamente gramaticalizados, né? Então, é um estudo que eu diria que é pioneiro e é relevante, que quem deseja estudar a evidencialidade precisa, né, ler esse texto. Outra pesquisa que eu gostaria de fazer referência é a de Willett, de 1988. É um texto antigo também. Ele analisou a evidencialidade em 38 línguas ameríndias. Por que ele é importante para o estudo da evidencialidade? Também tem um motivo, né? Porque ele foi o primeiro a propor, né, uma tipologia, uma classificação dos subtipos evidenciais. Ele foi o primeiro a fazer a distinção, por exemplo, entre evidência direta ou atestada e evidência indireta. Né? Lembrando que, para ele, a evidência atestada é aquela que o falante se apresenta como fonte e afirma ter derivado a informação por meio da percepção, né? Por meio sensorial, seja visual ou não visual. Tá? Que pode ser, por exemplo, por meio da audição, né? Evidência indireta, que é quando o falante ele não é a fonte, ele apresenta uma fonte externa diferente dele, né? E apresenta a informação como tendo sido adquirida por meio das relações interpessoais, ou seja, é uma evidência relatada, ou por meio de um cálculo mental realizado a partir de dados observáveis ou de raciocínio lógico a partir do conhecimento de mundo desse falante. A evidencialidade relatada também pode ser subdividida na visão de Willett em evidencialidade de segunda mão, quando o falante ele afirma ter ouvido a informação de uma outra pessoa que foi testemunha direta daquele fato, evidencialidade de terceira mão, quando o falante, né, afirma ter ouvido a informação de uma testemunha não direta, e de mito, quando a informação, ela, na verdade, faz parte de uma história oral consagrada. A evidencialidade inferencial também é subdividida na tipologia de Willett. Né? Ela pode ser de resultados, ou seja, a inferência foi com base em alguma evidência que estava ali disponível no contexto. Né? Então, por exemplo, João deve estar em casa porque as luzes estão acesas. Né? Esse exemplo é até de Gonçalves, 2003. E aqui você também tem, né, a sobreposição entre a evidencialidade e modalidade, porque trata-se de uma inferência, provavelmente baseada, né, em algum aspecto do contexto, no caso aqui as luzes, o fato das luzes estarem acesas, mas também indica, né, de algum modo, uma necessidade epistêmica. Né? Então, por isso aí a sobreposição entre as categorias. E tem a inferência de raciocínio, que é quando o falante ele infere uma informação apenas com base no conhecimento de mundo dele, tá? Elabora um raciocínio lógico. Um terceiro estudo que eu acho que eu tenho a obrigação de citar também é o de Alexandra Equivaldi, que eu já fiz também referência aqui na minha fala. O livro dela é de 2004. Quem estuda a evidencialidade tem obrigatoriamente, né, tem de ler obrigatoriamente esse texto. É uma pesquisa interlinguística, como eu falei, mais de 500 línguas indígenas e não indígenas no mundo. Ela também assume, né, uma posição mais restrita de evidencialidade no que diz respeito à sua codificação morfossintática, né, mas ela reconhece, né, que há línguas que têm estratégias evidenciais, esse é o termo que ela usa, né, ela vai dizer que as línguas como português, espanhol, né, têm estratégias evidenciais, tá? E não evidencialidade propriamente dita. Por quê? Porque ela trabalhou com muitas línguas, então ela realmente tinha que optar por uma definição mais restrita, porque se ela fosse ampliar demais, ela ia ter dificuldade em fazer análise desses dados, né? Outro texto que eu acho que eu poderia citar é o texto que, para funcionalistas, né? Eu pensei aqui nos funcionalistas, principalmente aqueles que estudam com a gramática discursiva funcional. É um texto de Hengeveld e Dalai Ratner, publicado em 2015. Esse texto, né, nesse texto, os autores eles vão analisar 4 subtipos de evidencialidade em línguas indígenas brasileiras, é um estudo tipológico funcional. Né? Por que eu destacaria esse trabalho, né? Que é um trabalho mais recente, 2015? Por 2 grandes motivos. Primeiro, porque é nesse estudo
que a evidencialidade ela passa a ser considerada uma categoria funcional distinta da modalidade, na perspectiva da gramática discursiva funcional, né? E segundo porque, nesse estudo, né, eles trabalham apenas com 4 subtipos de evidencialidade, né, e introduzem um subtipo que até então, né, não era discutido, mas não era oficial, digamos assim, nos estudos ligados à gramática discursiva funcional, que é o subtipo dedução, que seria mais ou menos semelhante, né, à inferência de resultados do Willett, né? Porque na gramática de 2008, a gramática discursiva funcional publicada em 2008, você só tem a inferência, né? Você só tem a evidencialidade inferencial. Você não tem uma subclassificação, né? Na verdade, eles vão fazer a distinção com esse texto entre inferência a partir do conhecimento de mundo do falante, né? Aquela inferência baseada em alguma evidência do contexto que eles vão chamar de dedução, além da consideração da percepção de evento, que é quando o falante ele diz, né, que obteve aquela informação por meio de uma percepção sensorial. Professora, a próxima pergunta é: como a evidencialidade é definida nesse modelo de gramática discursiva funcional e que subtipos evidenciais estão previstos na tipologia proposta pela GDF para o estudo da evidencialidade nas línguas naturais? A senhora já falou um pouco sobre os subtipos, né? Mas aí eu gostaria, eu fiz essa pergunta para a senhora dar uma visão mais específica na gramática discursiva funcional. Tá, então, eu vou tentar ser breve, que eu acho que a gente está se estendendo, né? Então, a GDF é um modelo autônomo de gramática, né? Um modelo de gramática que assume o ato discursivo, né, como unidade de análise, diferente, por exemplo, da gramática funcional de Simon Dick, que toma a frase, né? A predicação, porque parte da predicação para análise da expressão linguística é uma perspectiva top-down, porque parte da intenção comunicativa do falante para a articulação propriamente dita, é uma perspectiva modular de gramática, né? Você tem um componente gramatical que é estruturado em módulos, em níveis, né? E esse componente gramatical, ele, digamos assim, dialoga com um componente conceitual que diz respeito, né, ao conhecimento de mundo do falante, sua capacidade comunicativa, sua capacidade linguística, e também com um componente contextual, né, ligado às informações, né, derivadas da situação de interação que são importantes para a codificação morfossintática. Então, nessa perspectiva de gramática, é possível estudar tanto a evidencialidade lexical quanto a evidencialidade gramatical, porque é considerado um domínio. Então, você tem a proposta de 2008, né, em que você tem o sistema reportativo, onde você tem ali no nível interpessoal, que é o da formulação pragmática, a evidencialidade e reportatividade. A evidencialidade e a reportatividade, ela serve para indicar que o falante está retransmitindo um conteúdo comunicado expresso por outro falante dentro do seu próprio ato comunicativo. Né? Então, por exemplo, Maria disse que João saiu ontem. Né? Então, seria um exemplo de evidencialidade e reportatividade. A reportatividade ela foi atualizada num texto publicado por Hengeveld e Fischer, né, em 2018. Né? Quem trabalha com a evidencialidade na gramática discursiva funcional sabe que a evidencialidade, desde a publicação do livro em 2008, da gramática em 2008, ela foi passando por reformulações. Então, uma das reformulações foi esse texto de Hengeveld e Fischer, a que eu já me referi, publicado em 2018. Né? Ao analisar a língua Aingai, né, Cofan, os autores eles vão propor uma distinção entre evidencialidade, reportatividade e evidencialidade citativa. Por quê? Porque eles observaram que nessa língua, que tem um morfema, né? Essa língua ela tem um morfema específico para indicar, né? O falante indicar que está transmitindo, né, um ato discursivo proferido por outro falante de forma fiel, né, exatamente do modo como ele foi proferido por esse falante.
Então, a partir dessa distinção, quem trabalha com evidencialidade, de alguma forma, né, passou também a assumir essa distinção entre a evidencialidade reportativa, que seria mais ou menos na língua portuguesa o discurso indireto, e a evidencialidade citativa, que seria discurso direto. Tá? Além da evidencialidade no nível interpessoal, você também tem a evidencialidade no nível representacional, que é o que eles chamam de sistema evidencial propriamente dito, que diz respeito à formulação semântica, né, o nível representacional. Então, nós temos, na camada da proposição, que é um construto mental, né, a evidencialidade inferencial, e a evidencialidade genericidade. A inferencial diz respeito ao quê? O falante, ele indica que obteve a informação, né, por meio de uma inferência, como aquele exemplo que eu dei, né? Parece que o filme é bom. A genericidade, você também, ela está lá na camada do conteúdo proposicional, tal como a inferência, né? Também está na camada do conteúdo proposicional, porque esses níveis, eles são divididos em camadas, né? Então, só que diferentemente da inferência, a genericidade diz respeito a um conhecimento que é amplamente compartilhado numa comunidade. Então, quando eu digo, por exemplo, sabemos que os shoppings no final do ano estão sempre lotados, né, por causa do Natal. Então, aqui a gente poderia ter um exemplo de genericidade. Além desses dois subtipos na camada da proposição, você tem na camada do estado de coisas a evidencialidade, percepção de evento. Né, que é aquela evidencialidade atestada, a que eu me referi quando falei da proposta tipológica de Willett. É quando o falante é a fonte, ele afirma ter obtido o estado de coisas descrito no enunciado por meio visual ou não visual. Tá? Então, por exemplo, vi Sheila saindo com Pedro. Então, aqui seria um tipo de evidencialidade, percepção do evento. Tá? Em 2015, o texto de 2015 de Hengeveld e Dalai Ratner, a que eu já me referi, os autores, eles introduziram uma nova categoria, a categoria de dedução, na camada do episódio do nível representacional. O que é o episódio? O episódio é um conjunto de estado de coisas, né? Então, o falante, ele faz uma inferência com base em alguma evidência disponível no contexto. Então, o exemplo que eu dei, né? Parece que João está em casa porque as luzes estão acesas. Então, tem uma evidência aqui, né? Algo no contexto que me aponta, né, que me ajuda a fazer essa inferência em relação, né, ao fato de João estar em casa. Então, assim, de forma, para resumir, né, o que hoje a gente tem em termos de tipologia na GDF? Nós temos 5 marcas, 5 subtipos evidenciais. Temos a reportatividade no nível interpessoal, ligada à camada do conteúdo comunicado. Nós temos a citativa também no nível interpessoal, só que na camada do ato discursivo. Nós temos a inferência no nível representacional, na camada do conteúdo comunicado. Nós temos a percepção de evento, também no nível representacional, na camada do estado de coisas. Temos a dedução, também no nível representacional, ligada à camada do episódio. Aí alguém poderia me perguntar, e a genericidade? Onde é que foi parar, né? Tem um texto da Caseb Galvão, da professora Vânia Caseb Galvão, que foi publicado em 2011, né, que ela sugere que a genericidade ela seja incorporada à reportatividade, né, porque ela reconhece que um conhecimento compartilhado ele pode ser interpretado como um relato, né, um tipo de conhecimento compartilhado retransmitido pelo falante, né, que é compreendido, né, apenas como porta-voz desse conhecimento. Tá? Então, por isso que a gente não é comum a gente encontrar nos trabalhos sobre a evidencialidade a referência a esse subtipo de genericidade. Tá bom? Tá bom, professora. Eu já ia perguntar mesmo. A próxima pergunta é: considerando que a evidencialidade constitui um campo muito produtivo de investigação linguística, qual é o direcionamento às pesquisas sobre evidencialidade no português do Brasil atualmente? Eu acho que eu consegui, né, falar um pouco do campo de investigação da evidencialidade, que é complexo, tem muitos posicionamentos, né, e é muito diversificado do ponto de vista mesmo da análise e da descrição linguística. Então, por exemplo, você tem estudos que têm um interesse mais tipológico,
né, em estudar a evidencialidade numa perspectiva tipológica. Então, geralmente, né, adota-se um posicionamento mais restrito de evidencialidade, né? Então, há muitos estudos sobre a evidencialidade gramatical em línguas indígenas brasileiras, né, ameaçadas de extinção. Então, você também tem um outro campo que é muito produtivo, né, e também é um campo, pelo menos aqui no Brasil, né, já estabelecido, que são os estudos linguísticos que analisam a evidencialidade lexical, interessado em ver a evidencialidade como uma estratégia textual discursiva, analisando seus efeitos de sentido, analisando a relação entre evidencialidade, modalidade, em diferentes gêneros discursivos, né? Eu poderia também citar uma outra área de estudo que também é interessante, que é os estudos que trabalham com a evidencialidade, investigando construções evidenciais do ponto de vista, seja do paradigma da gramaticalização, seja do paradigma da construcionalização, da gramática das construções, né? Então, hoje, meu interesse está um pouco mais voltado para isso, em analisar a evidencialidade, as construções, né, da língua portuguesa que assumem esse sentido, né, ligado à evidencialidade, e tentar mapear, né, as propriedades formais e funcionais dessas construções no português do Brasil. É isso. Obrigada, professora. Eu acho que ainda tem mais uma pergunta. Não tem, né? Eu achei que tinha mais uma pergunta. Perdão. Muito obrigada, professora, por ter se dedicado a explicar a evidencialidade para a gente, por ter feito uma aula, né? Porque foi maravilhosa. Foi maravilhosa. E, professora, eu queria aproveitar e perguntar para a senhora onde é que a gente pode encontrar os trabalhos da senhora sobre evidencialidade. Olha, tem a minha dissertação e a minha tese de doutorado que está no repositório da UFC, porque eu sou doutora pela UFC, mestre e doutora, né? Na verdade, eu fiz graduação, mestrado e doutorado, né? O doutorado de sanduíche na universidade, né? No Instituto IUTEC, mas foi só uma parte, né, do doutorado. Você também pode encontrar alguns estudos que eu oriento na biblioteca, né, da Unilab. Eu tenho alguns estudos de orientandos, como eu disse, né, tem uma orientanda agora que vai defender, que trabalha com a modalidade, a evidencialidade em termos de depoimento em casos de feminicídio, então são aqueles estudos que têm interesse na evidencialidade enquanto estratégia textual discursiva, né? E se você já colocar meu nome no Google, vai aparecer, né? Alguns trabalhos meus, sobretudo nessa área, né? De considerar a evidencialidade e a sua relação, né? Com efeitos de sentido, né? Com a construção da argumentação do texto. Embora agora eu também tenha interesse em trabalhar a evidencialidade, né, numa perspectiva mais da gramática das construções. Estou indo para esse lado, que para mim ainda é novo, mas é um campo que me parece assim, muito interessante. Tá bom, Samara? Eu fiquei muito, muito interessada pela tese da sua aluna, e eu gostaria de saber se é de fácil acesso na Unilab, assim, na biblioteca. Porque assim, ela vai defender, né? Ela defende agora, se eu não estou enganada, dia 23 deste mês, aí ela tem 3 meses, né, para entregar a versão final na biblioteca. Mas vocês estão convidados a participarem, né? Eu posso mandar o link e depois posso mandar a dissertação, tá bom? Mas é para ser publicada e está disponível na internet em breve, não é para demorar, não. Para vocês ficarem no aguardo, que eu achei muito interessante. Muito obrigada, professora, pela participação. Foi assim, uma honra recebê-la. Falei demais. Não, mas foi maravilhoso. A senhora falou o que deveria falar. Não fique achando que falou demais, não, porque muito importante difícil a confidencialidade em 15 minutos, não dá. Né, quando a gente tem um tema que a gente gosta, é difícil a gente se controlar, né? Assim, se até a 15 minutos. O importante é que por esse tema. É por isso que, assim, importante é que deu para entender e foi maravilhoso mesmo. Muito obrigada, professora. Samara, é um prazer. Até a próxima. Até.